Na aula de hoje, a gente vai falar sobre exercícios sobre cubos e paralelepípedos, tá? Então, a gente vai começar com o exercício da UNEB da Bahia. Ele diz o seguinte, ó. A pele é o maior órgão do seu corpo, com uma superfície de até 2 metros quadrados. Ela tem duas camadas principais de epiderme externa e a derme interna. De acordo com o texto, a superfície máxima coberta pela pele humana é equivalente à de um cubo cuja diagonal em metros é igual a. O que ele está falando aqui? Que 2 metros quadrados equivale à área de um cubo, tá? E que o que ele está buscando é a diagonal desse cubo. Bom, se você assistiu então a aula passada, você sabe que a diagonal do cubo é o lado raiz de 3, tá? Diagonal do cubo é o lado raiz de 3. Então, eu vou precisar saber quanto mede, então, o lado para eu descobrir a diagonal desse cubo. O que ele me deu, na verdade, foi a área do cubo. Olha só, a área do cubo é 2 metros quadrados. Não sei se você se lembra também, a área de um cubo é 6 lado ao quadrado, tá? Essa área, então, é 6 lado ao quadrado. Tudo isso é igual a 2, foi o valor que ele deu. Esse 6, então, está multiplicando, vou mandar para o outro lado ali dividindo. Então, L ao quadrado é igual a 2 dividido para 6. Dá para simplificar aqui, fica 1/3, né? E aí, esse quadrado do L vai para o outro lado como raiz. Então, L é igual a raiz de 1/3. Raiz de 1 é 1 e raiz de 3 não dá para a gente retirar, então vai ficar 1 sobre a raiz de 3. Lembra que raiz de 3 não pode ficar embaixo, né? Então, tem que racionalizar essa equação. Pega a raiz de 3 e multiplica em cima e embaixo. E aí, 1 vezes a raiz de 3 dá a raiz de 3. E raiz de 3 vezes raiz de 3 dá a raiz de 9, que é 3, né? Então, vai ficar raiz de 3 sobre 3. Esse é o lado, então, do nosso cubo. Então, mas não é isso que eu queria saber. O que eu queria saber era a diagonal do cubo. E a diagonal do cubo é o lado raiz de 3. Diagonal do cubo é o lado que a gente acabou de descobrir, que é raiz de 3 sobre 3, né? Vezes a raiz de 3, da fórmula. Raiz de 3 lá em cima vezes a raiz de 3 vai dar 3 mesmo. Então, fica 3 dividido para 3, que é 1. Certo? Então, a diagonal do cicubro é 1 metro, né? Que é a nossa alternativa D aqui. Vamos fazer esse exercício aqui do Enem também, ó. Um fazendeiro tem um depósito para armazenar leite formado por duas partes cúbicas que se comunicam como indicado na figura. Então, eu tenho dois cubos aqui que se comunicam, tá? A aresta da parte cúbica de baixo tem medida igual ao dobro da medida da aresta da parte cúbica de cima. Então, essa aresta de baixo é 2 vezes o valor da de cima. Eu vou chamar de A de aresta, tá? Então, A e 2A. Vou deixar ali por enquanto. A torneira utilizada para encher o depósito tem vazão constante e levou 8 minutos para encher a metade da parte de baixo, tá? Quantos minutos essa torneira levará para encher completamente o restante do depósito, inclusive a parte de cima, tá? O pequenininho, tá? Bom, é o seguinte, o que eu fiz aqui primeiro? Eu descobri quanto que cabe, qual é o volume de cada um desses cubos, tá? O volume do primeiro cubo, a fórmula é aresta ao cubo, então fica A ao cubo mesmo, né? Já de baixo, a aresta é de 2A, o volume, então, é 2A ao cubo. 2 ao cubo é 8, então, 8A ao cubo. Bom, no total, então, eu tenho 9A ao cubo, né? Porque eu tenho 8A aí embaixo e mais esse A ao cubo aqui de cima, então, vai dar um total de 9A ao cubo. Como ele falou que encheu a metade do cubo de baixo, né? Eu tenho 8A ao cubo. Então, eu tenho 4A ao cubo para cada pedaço aqui, né? 4A ao cubo, 4A ao cubo, mais o A ao cubo ali de cima. Então, quanto falta para encher? Eu já enchi 4A ao cubo. Falta eu encher 5A ao cubo. Aqui, ó, dá para você continuar o exercício por lógica, tá? Ou você pode fazer uma regrinha de 3 que eu vou fazer aqui com vocês, ó. Minutos e volume.
ele usou 8 minutos para encher a metade, que é 4A ao cubo. Agora, quantos minutos ele vai precisar para encher o que falta? E o que falta é 5A ao cubo. E aí, é só resolver essa continha aqui. Vai ficar x vezes 4A ao cubo dá 4A ao cubo x. E 8 vezes 5 vai dar 40A ao cubo. X é igual a 40A ao cubo sobre 4A ao cubo. O A ao cubo corta com A ao cubo, 40 dividido para 4, então eu tenho 10 minutos, tá? Que é a nossa alternativa B aqui de baixo. Vamos fazer aqui mais um exercício da Unicamp. Ele diz o seguinte, ó, um paralelepípedo retângulo tem faces de áreas 2 centímetros quadrados, 3 centímetros quadrados e 4 centímetros quadrados. O volume desse paralelepípedo é igual a... Nesse exercício, eu vou fazer ele de duas maneiras diferentes, tá? Então, aguarde a hora que eu terminar o primeiro para fazer uma segunda resolução. Bom, se ele quer o volume de um paralelepípedo, eu sei que o volume de um paralelepípedo é A vezes B vezes C, tá? Desenha aqui nosso paralelepípedo. O lado desse paralelepípedo ali é B vezes C, aqui é A vezes C, e lá em cima é A vezes B, tá? Então, o volume é A vezes B vezes C. O que eu sei, na verdade? Eu sei as áreas só dessas faces. Uma dá 2, uma dá 3 e outra dá 4, tudo centímetros quadrados. O que dava para fazer aqui para chegar em A vezes B vezes C era multiplicar essas áreas, tá? Multiplicar o A vezes B, A vezes C e B vezes C. Quanto vale, então, essas multiplicações? Lembra que A vezes C aqui é a multiplicação da área, tá? Então, eu não sei quanto é cada uma. Só sei que a multiplicação de uma dá 2, a multiplicação da outra dá 3 e a multiplicação da outra dá 4. Então, coloquei aqui 2 vezes 3 vezes 4. Olha, A vezes A dá A ao quadrado, B vezes B dá B ao quadrado e C vezes C dá C ao quadrado. E 2 vezes 3 vezes 4 vai dar 24. Então, fica A ao quadrado, B ao quadrado, C ao quadrado, 24. Se eu tirar o quadrado e colocar todo mundo entre parênteses, ficaria assim, ó, ABC ao quadrado igual a 24. E esse quadrado não dá para vir para cá como raiz? A vezes B vezes C igual a raiz de 24. Se você fatorar essa raiz de 24, A vezes B vezes C vai dar 2 raiz de 6 centímetros cúbicos. E aí, ó, eu nem precisaria saber quanto vale o A, nem quanto vale o B, nem quanto vale o C. Porque concorda que A vezes B vezes C já é o volume? Olha só aqui a fórmula. Já é o volume. Então, seria ali a nossa alternativa B, né? Mas vamos fazer aqui de um outro jeito, então. Se você não tivesse raciocínio, o que dá para fazer? Você poderia atribuir valores para aquelas faces. Ó, vamos supor que eu chamei uma face de 2, outra de 3 e outra de 4, que são os valores que ele deu aqui, tá? 2, 3 e 4. O que eu faria? Eu escreveria assim, ó. A vezes B vale 4, depois A vezes C vale 3 e depois B vezes C vale 2. Aí você isola os termos para substituir nas equações de baixo. Ó, vou fazer o seguinte, como aqui embaixo tem B e C, eu vou isolar esses dois aqui, ó, B e C dessas equações e vou deixar todo mundo em função de A. Então, vai ficar B é igual a 4 dividido para A. Vou isolar de baixo. C é igual a 3 dividido para A. Olha, se B vale 4 sobre A e C vale 3 sobre A, eu posso substituir nesses valores aqui, ó, B e C. Então, vai ficar 4A sobre 3A é igual a 2. Lembrando que eu substituí o B por 4A e substituí o C por 3A. E aí, eu vou resolver essa conta. O A vezes o A dá A ao quadrado e eu mando ele para cá multiplicando. E 4 vezes 3 dá 12. 12 é igual a 2A ao quadrado. O 2 agora volta aqui dividindo.
12 dividido para 2 é igual a A ao quadrado. Então, 12 para 2 dá 6, eu tiro aqui a raiz, fica a raiz de 6. Como não tem raiz, eu vou deixar por enquanto assim. Se o A vale raiz de 6, eu vou substituir o A, então, nessas equações agora aqui, ó. Vou substituir aqui e aqui. Vamos substituir primeiro no B, tá? O B, então, é 4 sobre a raiz de 6. A raiz não pode ficar embaixo, né? Você tem que racionalizar. Raiz de 6, raiz de 6. O B é 4 vezes a raiz de 6, dá 4 raiz de 6. E raiz de 6 vezes a raiz de 6 é 6 mesmo. Aqui dá para simplificar, né? Então, o B vai ficar 2 raiz de 6 terços. Beleza, achei o B. Vamos achar o C. O C, de novo, vamos substituir aqui, ó. C é igual a 3 sobre a raiz de 6. Raiz de 6 não pode ficar embaixo. Racionaliza. 3 vezes a raiz de 6 e raiz de 6 vezes a raiz de 6. Dá 3 raiz de 6 sobre 6. Também dá para simplificar. Vai ficar, então, raiz de 6 sobre 2, né? Simplifiquei os dois aqui por 3. O que ele queria era o volume desse paralelepípedo, né? O volume é A vezes B vezes C. Então, vai ser o A vezes o B vezes o C. Então, vai ficar raiz de 6 vezes 2 raiz de 6 sobre 3 vezes a raiz de 6. Pensa comigo aqui, ó. 3 vezes 2 dá 6. E raiz de 6 vezes a raiz de 6 também é 6. Então, eu posso cortar esses caras. Vai me sobrar quem? 2 raiz de 6 centímetros cúbicos, que era exatamente o que tinha dado aqui. É mais trabalhoso desse jeito? É mais trabalhoso, mas também dá para chegar por essa resposta. É porque nem sempre você lembra de fazer, multiplicar as áreas e multiplicar os valores, tá? Vamos fazer esse último aqui, que é bem rapidinho. Da PUC do Rio de Janeiro. O que acontece com o volume de um paralelepípedo quando aumentamos a largura e a altura em 10% e diminuímos a profundidade em 20%? Olha, quando eu... Só fazer um lembrete aqui rapidinho. Um produto de 100%, quando eu aumento ele em 10%, ele passa a ser 110%, tá? Agora, se eu diminuo 20%, algo de 100%, se eu diminuir 20%, ele passa a ser 80%, tá? Ou seja, 100% em decimal fica 1,1 e 80% 0,8, tá? Com essas informações aqui, ó, se eu quero aumentar alguma coisa em 10%, vou fazer o seguinte: A vezes B vezes C. Eu vou aumentar o A e o B em 10 e vou diminuir o C em 20. Então, eu multiplico o A por 1,1, que eu estou aumentando em 10%. O B por 1,1 e o C por 0,8. Então, vai ficar 1,1 vezes 1,1 vezes 0,8, o volume vai ser de 0,968 ABC, aproximadamente, que é quase 97%, tá? Aproximadamente aqui 97% de ABC. 97% é o novo valor, então, do volume do paralelepípedo. Se antes ele era 100%, então, hoje ele é 97%, então ele diminuiu 3%, concorda? Então, aqui a nossa alternativa, ele diminui aproximadamente 3%, e é aproximadamente mesmo, porque a gente aproximou aqui. Diminui, então, que é a nossa alternativa C. Eu sou a Janaína Ferraz, do canal Sem Enrolação. Se você gostou desse conteúdo, não esquece de deixar o seu like e até a próxima.